o livro, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, aliás, a primeira carta de Pedro. Vamos concluir. Capítulo 5. Do versículo 5 em diante. Eu vou fazer um resumo do versículo 5 para nós concluirmos essa carta, que eu preguei a última vez no versículo 5, mas eu quero mais uma vez falar essa questão. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 em diante. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros. Cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que runge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, para vós outros, o fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a garantia, é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos a vós vos ancheis, que achais em Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu suplico a Tua graça e a Tua misericórdia e rogo que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Irmãos, os irmãos sabem que essa carta, ela é uma carta de consolação, é uma carta de preparo para o povo de Deus, que estava prestes a sofrer grande perseguição. Então, esta carta fala de vários assuntos. Fala da eleição de Deus. Esta carta fala da comunhão dos santos com os santos. Esta carta fala do relacionamento do patrão com o servo, dos servos com o patrão. Esta carta fala do relacionamento dos filhos com os pais. Fala do relacionamento da esposa com o esposo. Então, essa carta ela é muito ampla em seu conteúdo, né? É uma carta pastoral que o Pedro escreveu à igreja que estava na dispensação, na Bitínia, né? Trazendo esses conselhos eternos para que o povo de Deus viva bem. Nesses últimos versículos, ele se porta diante de Deus, dizendo assim: rogo igualmente aos jovens, tratando do assunto anterior. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então aí ele usa de novo esse rogo. Portanto, preste atenção.
rogo igualmente aos jovens. O quê? Que os jovens atentem, que os jovens percebam, que os jovens aprendam. O quê? Sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Os irmãos sabem da guerra de gerações, da guerra entre os adultos e entre os jovens, da guerra entre os pais e os adolescentes. Os adolescentes, quando vão descobrindo a vida, quando vão descobrindo o mundo, eles muitas vezes se acham espertos, se acham o dono da bola, o que descobriu a pólvora, e muitas vezes desprezam o conselho do mais velho, daqueles que chegou nessa nave há mais tempo. Nós estamos em uma nave espacial, Terra, suspensa no ar. Eu já estou saindo da nave, amados. Os jovens estão chegando, e muitas vezes os jovens têm esse atrito. E muitas vezes também, naturalmente, os idosos têm atritos com os jovens. Mas o Pedro chama essas duas classes, essas duas faixas etárias, para que elas se respeitem. Mas para isso, amados irmãos, é preciso se revestir de humildade. É necessário ser humilde para parar para um idoso. É necessário ser cordato para ouvir um idoso. Por isso ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade. É preciso humildade. É preciso nós pararmos para os nossos avós. É preciso ouvirmos os nossos pais. Eles são mais velhos, eles conhecem mais, eles são mais experimentados. É notório, irmãos amados. Não há perfeição, mas o mais velho é mais experimentado. Ele já viu coisa a mais, já decidiu, muitas vezes tropeçou, e aí ele é aquele que é apto no poder de Deus, na sabedoria de Deus, é claro, né, do Espírito Santo, para aconselhar os mais novos, para mostrar os mais novos, né? Quando eu cheguei aqui, esse mundo já estava, não é verdade? As casas já estavam, muitas coisas já estavam. Quem fez? Os mais velhos, os mais idosos. Então o texto nos chama, amados irmãos, para que haja consonância, amor mútuo, respeito mútuo entre os mais jovens e os mais idosos, os mais experimentados. Porque a tendência nossa, como ser humano, é sermos orgulhosos, soberbos, altivos. Por isso o texto fala deste quesito: cingivos de toda a humildade. É preciso humildade. E o que é ser humilde, amados irmãos? A humildade, existem algumas características da humildade. E eu penso que uma das características da humildade que é muito importante é que o humilde é de fácil acesso. Todos os humildes são de fácil acesso. É fácil você se comunicar com uma pessoa humilde. É fácil você se comunicar com uma pessoa que para você. Então, o humilde, ele escuta mais. O humilde, ele pondera mais, ele respeita o próximo. Ele tem compaixão do próximo. Por isso o texto diz isso. E Jesus, como sendo o exemplo de humildade, ele diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus era de fácil acesso. Amados, o humilde não vai se despir do seu conhecimento, né? Não vai se despir do seu conhecimento, porque conhecimento é conhecimento. Mas o humilde, ele respeita o conhecimento do outro. O humilde escuta. Certa vez, um pastor chegou para uma jovem, isso já tem muito tempo, e disse assim para ela, chamou ela e disse: você veio derrubar quem aqui na igreja? Por causa da roupa dela.
Você veio derrubar quem aqui na igreja? O pastor perguntou a ela. Isso foi uma ofensa, né? Ela ficou irritada. Aí quando eu parei a moto aqui na porta, o pastor disse: você está ensinando o que à igreja? Eu disse: pastor, estou ensinando a Bíblia. Aí me contou o fato. Eu digo: eu lamento. Aí no outro dia eu estou lá em casa, aí chega a pessoa: pastor, eu vim pedir minha carta. Eu digo: a igreja presbiteriana não dá carta não, assim, menina. Não, eu estou pedindo minha carta, eu não quero ser da igreja presbiteriana. Foi que houve? Já sabia, né? Pergunta de retórica. Foi que houve? Adão, cadê você? Deus sabia de tudo. Adão, cadê você? Aconteceu uma tragédia aí. Aí ela disse: não, foi que houve? Não, o pastor ontem me chamou e perguntou se eu fui derrubar alguém. Eu disse assim: ele fez para o seu bem ou para o seu mal? Ele fez isso para o seu bem ou para o seu mal? Muita pedra dentro da boca, né? Para o meu bem. Aí faz até um bico. Para o meu bem. Então receba. Ah, mas tinha outras mulheres lá. Diga: e você tem nada a ver com a vida dos outros, menina? Se foi com você, é com você, poxa. Isso errou a humildade. Reconheça seu erro. Então é preciso humildade, amados irmãos, nessa vida cristã. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, veja aqui conexão. Primeiro, o texto diz que nós precisamos sermos humildes com os mais velhos, precisamos escutar, precisamos ter um bom relacionamento. Agora, o Pedro, ele eleva essa humildade para Deus. Quem é o representante de Deus aqui na terra? Olhe para mim que olhe para vocês. Nós somos os representantes de Deus. Todos nós somos iguais. Quando nós somos humildes uns com os outros, nós estamos sendo aprovados diante de Deus. Porque isso está escrito na palavra do Senhor. E quando nós somos orgulhosos, presunçosos, uns com os outros, nós estamos também sendo diante do Todo-Poderoso. Aí ele lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é necessário nós confiarmos no Senhor. É necessário entendermos que há um Deus no céu. Por mais difícil que seja isso, nós compreendemos. É difícil demais. A ansiedade nos assola. A ansiedade chega na vida do crente e do descrente. Chega na vida do idoso e do jovem. A ansiedade, amados irmãos, é o inimigo interno que está em nossa alma, que é produzida pelas nossas afeições da vida, pelas nossas preocupações. Mas o texto diz: lance, ponha, coloque, lançando sobre ele toda, não ponha 99% não, toda a vossa ansiedade diante dele. Coloque-se: Deus, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou perturbado. Deus, tenha compaixão de mim, eu não estou entendendo nada. Mas coloque-se diante dele, tenha comunhão com esse Deus. É impossível nós colocarmos essa ansiedade diante de Deus, a não ser pelos meios da graça. Quais são os meios da graça, amados? Leitura da palavra e oração, comunhão, oração, conversa com Deus, diálogo com Deus. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele existe e ele age. Ele não é inerte. Obviamente, ele vai até onde Deus permite. Mas cabe a nós sermos sóbrios. Sóbrios é sermos consciente, entendendo os trâmites. Isso é sobriedade. Diz assim: mais um dia sóbrio, né? No AA tem esse lema:
mas um dia sóbrio, ou seja, sem efeito entorpecente. É preciso nós sermos sóbrios, entendidos, conscientes. E o que nos faz sermos conscientes, amados irmãos, não há outra coisa a não ser a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que nos permite a sermos sóbrios, conscientes, vigilantes. Vigilantes, né? É tão importante o vigilante, né, irmãos, amados? A sentinela, o atalaia. Todo o exército, todos os exércitos da terra, põem seus atalaias em trabalho, né? Trabalhando, os atalaias. Agora mesmo no Brasil nós temos atalaia nesse momento, enquanto aqui estamos, para ver se tem alguma coisa no céu, um corpo estranho se aproximando. Há uma atalaia em algum lugar, vigiando, em alerta. E Deus, amados irmãos, nos chama para esse ministério de sobriedade, de consciência, de atalaia, de vigilante, sentinela. Porque existe um ser chamado diabo, que é o nosso adversário, que ele não se cansa de ser diabo, que ele é o tentador. Ele foi a Jesus e ele vem a todos nós para nos destruir, derrubar, nos enganar, ludibriar, passa a perna. Incansavelmente ele faz isso. Por isso que o Paulo diz: orai e vigiai, né, com toda a perseverança, para poder estar firmes contra a cilada do diabo no dia mau. Ele vive como um leão. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Repare que ele diz assim: resisti-vos, resista-lhes. Para nós sermos cristãos, amados irmãos, e continuarmos sermos cristãos, é preciso resistência. Resistência, é preciso resistir. Resistir-lhes firme na fé, porque nós estamos em um mundo sujeito a muitas questões que nós não sabemos responder, não podemos responder, que somos limitados. E se nós não formos firmes, resistentes, nós caímos. Quantas pessoas estão fora da igreja porque se decepcionaram com Deus? Esperaram de Deus e Deus não o fez. Se afogaram na trajetória da fé. Não estavam firmes, não resistiram. Aí ele fala do sofrimento dos outros irmãos que estavam espalhados por todo o mundo. É necessário, irmãos amados, resistir-lhes firme na fé. E para isso, eu repito, é preciso tomar o chá da raiz de Jessé, a Bíblia Sagrada. Ninguém consegue ficar firme sem o chá da raiz de Jessé, sem a Bíblia Sagrada. Ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Então, o próprio Jesus, Ele sofreu por nós, e nós temos que ter Ele como exemplo. Apesar de todo o sofrimento, Ele não desistiu de viver na presença de Deus e de fazer aquilo que Deus tinha para Ele. Assim devemos também. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E ele fala que esta carta foi ajudada com Silvano. Silvano o ajudou. Silvano, certamente, ele ajudou a Pedro a escrever o irmão, por meio de Silvano, para que vós, outro é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus nela, e que está firme. Então, ele fala que este documento que ele escreveu é um documento que veio da parte de Deus, que é preciso ouvirmos, é preciso lermos, é preciso praticarmos este sofrimento. Aí ele faz a saudação final dizendo: olha,
aquela que se encontra em Babilônia. Aquela quem? A igreja, o povo de Deus que se encontra em Babilônia. Só que a Babilônia era um local, possivelmente ficava perto do Iraque ou dentro do Iraque. Mas nessa época a Babilônia já não existia. A Babilônia já era uma filosofia. A Babilônia, hoje, não existe o lugar da Babilônia. A Babilônia é um pensamento. A Babilônia. Por isso que o livro do Apocalipse fala da Babilônia. E fala do extermínio da Babilônia. O que é a Babilônia, irmão? A Babilônia, que primeiro vem de Babel, confusão, né? Começa lá em Babel, a torre. E a Babilônia era uma cidade cosmopolítica que abrigava todos os pensamentos. Tudo cabe na Babilônia. A Babilônia abraça tudo, a Babilônia. Ela abraça lesbianismo, ela abraça homossexualismo, ela abraça ateísmo, ela abraça idólatra. Essa é a Babilônia. E a igreja está na Babilônia. Mas a igreja não é a Babilônia. Mas a Babilônia não está na igreja. E não deve estar na igreja. Porque a Babilônia é um pensamento. A Babilônia é uma filosofia. A Babilônia é um modo de viver. Por isso os cantores de reggae falam mal da Babilônia. Não sei se você já percebeu, né? Mas ele tem um negócio, ele tem uma briga com a Babilônia. A Babilônia é uma filosofia de vida. A igreja está na Babilônia, mas a Babilônia não está na igreja. Por quê? Porque nós fomos purificados, santificados. Nós somos uma peça estranha na Babilônia. Porque os nossos pensamentos, a nossa filosofia, o nosso modo de vida, de ver, a nossa cosmovisão, essa é uma palavra muito, muito comum hoje. A nossa cosmovisão é uma cosmovisão celestial. Então o Pedro faz alusão, olha, a ela que está na Babilônia. E a Marcos também. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos de amor. Eles se beijavam, né? Em todos os lugares, não era somente na igreja não. Era em todos os lugares. Aí encontrava um crente na praça, beijava, ósculo santo. Aí saudai-vos. Isso era uma relação de amor. O nosso relacionamento de amor é Shalom Adonai. A paz do Senhor. Como é que vai o irmão? Olá, brother. Senti só falta na igreja. Saudação, respeito, consideração, amor, preocupação com o outro, cuidado com o outro. Saudai-vos, tenha amizade, pastoreie-se uns aos outros. Amém? Aí ele diz assim: paz a todos, a vós que vos acheis em Cristo. Todos que estão em Cristo têm a paz de Cristo. Que Deus ajude-nos a vivermos, a sermos humildes, a sermos cooperadores uns dos outros, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos dividir em classe em nome de Jesus.